Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Deep Dive Edu. Hoje vamos embarcar numa viagem pelo tempo, voltando lá para as origens da humanidade. E olha que não é qualquer viagem, hein? Vamos questionar a própria ideia de pré-história e descobrir que há muito mais para explorar do que a simples divisão entre antes e depois da escrita. Então já sabe, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, comente e compartilhe esse episódio com todo mundo. E não se esqueça, na descrição dos vídeos você encontra os links para os materiais de estudo e aprofundamento. Agora bora começar! Então me conta, você já ouviu falar no termo pré-história? Provavelmente sim, mas já parou para pensar que essa expressão pode estar cheia de problemas? A palavra pré-história vem do latim prae, que significa antes, e história, que vem do grego historia, significando investigação ou conhecimento através da narrativa. Então, quando falamos em pré-história, estamos basicamente dizendo que essas sociedades viveram antes da história. Mas será mesmo? Como assim antes da história? Se sabemos que elas tinham cultura, organização e até avançadas tecnologias para sua época? Esse é um grande debate entre historiadores. Vamos entender melhor? Mergulhe profundo conosco. Durante muito tempo, acreditava-se que uma sociedade só teria história se tivesse registros escritos. A escrita teria surgido por volta do ano 4000 a.C., com as tabuinhas cuneiformes da Mesopotâmia. A partir disso, os povos que dominavam essa habilidade eram considerados civilizações avançadas, enquanto os que não dominavam eram tratados como sociedades primitivas ou atrasadas. Mas pense comigo, será que essa visão não é no mínimo injusta? Só porque uma sociedade não escrevia, significa que ela não tinha conhecimento, cultura ou tecnologia? Os incas, por exemplo, não desenvolveram um sistema formal de escrita, mas construíram cidades gigantescas como Machu Picchu e tinham um domínio impressionante da astronomia e da agricultura. E olha que interessante, eles utilizavam os quipos, um sistema de cordões com nós para registrar informações. Isso não seria, de certa forma, uma forma de escrita? E aí entra um conceito importante, a interdisciplinaridade. Para entender o passado da humanidade, não podemos depender só da história. Outras ciências entram em cena, cada uma trazendo uma peça do quebra-cabeça. A arqueologia, por exemplo, estuda os vestígios materiais das sociedades antigas. Os arqueólogos escavam objetos, ossadas, construções e até lixo para reconstruir o passado. Quer um exemplo incrível? A Caverna de Lascaux, na França, com suas pinturas rupestres de quase 17 mil anos. Esses desenhos são uma forma de comunicação e expressão artística, mostrando que aquelas sociedades já tinham um pensamento simbólico avançado. A biologia também dá uma grande ajuda. Por meio da genética, podemos analisar esqueletos antigos e descobrir detalhes surpreendentes como a idade, a alimentação e até doenças que essas pessoas tiveram. Um estudo recente revelou que as mulheres também eram caçadoras, quebrando aquele velho mito de que apenas os homens saíam para caçar, enquanto as mulheres ficavam nas cavernas cuidando das crianças. Isso muda completamente nossa visão sobre o passado. A geografia entra na jogada também para explicar como os primeiros humanos se espalharam pelo planeta. O famoso Estreito de Bering, por exemplo, foi uma ponte natural de terra entre a Ásia e a América que permitiu a migração de povos para o continente americano. Além disso, o estudo do paleoclima, variações climáticas ao longo da história da Terra, ajuda a entender como o ambiente influenciou os hábitos das primeiras sociedades. Agora, segura essa! A química tem um papel essencial na datação de vestígios antigos. Já ouviu falar no carbono 14? É um método que permite estimar a idade de materiais orgânicos de até 50 mil anos. Foi assim que cientistas conseguiram determinar que as pinturas da Caverna de Lascaux têm cerca de 17 mil anos. E a geologia também colabora, analisando a composição das camadas da Terra para entender o tempo em que os vestígios estavam enterrados. Graças a essa ciência, sabemos que os primeiros utensílios de pedra da indústria lítica ou duvaiense têm aproximadamente 2,9 milhões de anos. Incrível, né?
Com esta pergunta, darei um tempo para que vocês possam refletir um pouco sobre toda esta carga de informações. Mito, não é? Então, se você está gostando, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, comente e compartilhe esse episódio com todo mundo e acesse na descrição do vídeo os links para os materiais de estudo e aprofundamento. Assim você pode aumentar ainda mais seu conhecimento, ok? Voltando! Agora bora falar de um caso sensacional. Otzi, o Homem do Gelo. Em 1991, um casal de alpinistas encontrou um corpo humano mumificado nos Alpes, na fronteira entre Itália e Áustria. O que parecia ser um simples cadáver revelou-se uma verdadeira cápsula do tempo. Ötzi viveu há cerca de 5.300 anos. O corpo estava tão bem preservado que os cientistas puderam estudar sua dieta, roupas e até suas tatuagens. Sim, ele tinha tatuagens. Descobriu-se que ele carregava um machado de cobre, um arco e flechas e até cogumelos medicinais. Isso mostra que essas sociedades dominavam muito mais conhecimento do que imaginávamos. E aí deu para perceber que a sociedade sem escrita também tem história? Esse é o grande ponto da nossa conversa hoje. A visão tradicional de pré-história muitas vezes subestima esses povos. Mas quando olhamos com atenção, percebemos que há muito mais para contar. O conhecimento humano não depende exclusivamente da escrita. Ele se manifesta de diversas formas, seja por meio da arte rupestre, dos quipus incas, das tradições orais ou da cultura material que estudamos por meio da arqueologia. Então, fica a reflexão. Será que não está na hora de repensarmos essa divisão entre história e pré-história? Os historiadores já estão propondo uma mudança, substituindo o termo pré-história por história das sociedades sem escrita. Assim, conseguimos incluir esses povos na narrativa histórica sem uma visão eurocêntrica que privilegia apenas as sociedades letradas. E com mais este mergulho profundo, a gente encerra mais um episódio do nosso Deep Dive Edu. Espero que vocês tenham curtido essa viagem pelo tempo e que tenham aprendido um pouco mais sobre as origens da humanidade. Se você gostou, já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe esse episódio com seus amigos. E claro, os links para os materiais de estudo e aprofundamento estão na descrição, então corre lá para conferir. Valeu demais pela companhia e até o próximo episódio.